meus amigos, eu não vivi para ouvir isso, não. Será que acabou o estoque do Morango do Amor com o Abel Ferreira? Porque antes do jogo a torcida entregou cestas para os jogadores, para o Abel, tinha tudo. Tinha Yakult, tinha Danoninho, tinha Nutella. Sim. E Morango do Amor. Será que acabou o estoque de assim, eu quero levantar a bola para o Léo James, se você me permite, tá? Só para tirar uma dúvida, que ele estava no estádio, e aí eu vou continuar a minha ponderação aqui. De casa, na telinha, a impressão que eu tive, e aí você vai confirmar se eu estou certo ou errado, é que os protestos contra o Abel vieram da Mancha, do setor norte. Ah, mas a Mancha está banida dos estádios. Coisa nenhuma. Eles baniram o uniforme da Mancha. As pessoas são as mesmas. Sim, mas aí contagiou. Não. Uma parte vaiou. Dava para ouvir claramente na transmissão. Só a parte do Abel? Sim, a parte do Abel. A parte do Abel houve uma, não sei se uma divisão, mas realmente confirmo o que o Berna colocou aqui. Mas o Abel foi mais hostilizado por esse pessoal que frequenta ali o pedaço da organizada. Mas é por isso que na abertura eu tomei o cuidado de falar parte da torcida. Isso, é fundamental. Até queria... Quando você generaliza, é muito perigoso lógico. E complicado. Então, Lógico, parte da torcida. Lógico, evidentemente. Eu sou terminantemente a favor de torcida organizada no estádio. Terminantemente a favor. É claro que ela tem uma relevância muito grande. Ainda mais a Mancha. Mas ficou claro, né, e o Léo confirmou aqui, eu ouvi vaias. Quando o Abel era hostilizado, havia muitas vaias, né, que se sobrepunham às ofensas ao Abel. Inclusive com discussões entre pontos do estádio. Discussões não, os caras saíram na mão. Com um pedaço que fica atrás do Gol Norte, que é onde fica a torcida organizada do Palmeiras, hostilizando quem fica na parte central do estádio, que é teoricamente ali onde o ingresso é mais caro, menos popular. Então, muita... Mas essa divisão não vem de agora, né? Não, era a turma do amendoim do Filipão. E nós falamos aqui na semana passada, aliás, no começo dessa semana, que se o Palmeiras perdesse a classificação, o time fora Abel cresceria. E ele está crescendo. E ele está crescendo. Você falou isso. Agora, é incontestável que nesses quase 5 anos que o Abel está à frente desse projeto, foi o ambiente mais hostil que ele já teve, enfrentou, né? que ele enfrentou, que ele teve pela frente. No início, quando o Abel estava começando, antes de ganhar títulos, a gente ouviu também algumas vaias e tal, mas aí ele foi conquistando a torcida ganhando jogos, ganhando títulos. Só que nesse momento eu acho que chega-se a um ponto crucial no relacionamento dele com a torcida, com a diretoria. Aliás, a diretoria diz o contrário. Kaká, ontem eu presenciei, acho que uma cena bem triste. E o futebol é um esporte bem peculiar, para usar uma palavra bem tranquila aqui. Ontem, uma parte da torcida do Palmeiras foi capaz de hostilizar o maior técnico da história do seu clube. Acho que todos poderemos dizer aqui, nos próximos anos, que parte da torcida do Palmeiras conseguiu xingar Abel Ferreira em algum jogo de futebol. Vivemos para acompanhar este momento. Então, assim como o Abel fez, bato palmas para essa parte da torcida do Palmeiras. Vocês conseguiram xingar o maior técnico da história do seu clube. A torcida do Palmeiras tem total liberdade e o direito de questionar o seu treinador, de não concordar com as escolhas dele, mas não tem o direito, em hipótese nenhuma, de hostilizar o cara que é um monumento do clube, o maior técnico da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Para mim, a ingratidão é um dos sentimentos mais podres que o ser humano pode... Com isso eu concordo. Pode desenvolver, pode colocar para fora. E foi isso que uma parte da torcida do Palmeiras fez ontem aqui. O que é incompreensível nesse momento, Ivan, é o seguinte: imagina se o Abel toma uma decisão no vestiário, ou hoje, ou amanhã, dizer: eu vou embora, cansei, não quero mais. Como é que vai ficar o torcedor, principalmente aqueles que, como disse o Léo, consideram o Abel o maior de todos os técnicos do Palmeiras e que poderia ficar até um pouco mais, talvez até 27, né? Vai se causar uma divisão. Não, eu acho que essa divisão já existe sobre a permanência ou não do Abel Ferreira na torcida, tá? Eu acho que essa divisão não existe internamente. Acho que está todo mundo deixando muito claro
que o treinador tem que permanecer até o final da gestão Leila Pereira, se é que ela não vai ficar mais tempo no poder, né? Não sabemos. Eu acho que neste momento o casamento está bastante desgastado. Então, o que seria pertinente, de uma maneira racional, tá? O Abel fica até o final do ano e depois uma avaliação sobre a permanência ou não. Eu acho que agora não dá para concluir nada. Não dá para ter certeza que o Abel precisa permanecer, não dá para ter certeza que o Abel precisa sair, como também eu acho que o Abel não tem mais essa certeza de que realmente vale a pena apostar nesse casamento. Que o Palmeiras é saudável e tem condições de contratar um grande treinador, isso todo mundo sabe. Que o Abel tem mercado no Brasil e fora do país, eu acho que todo mundo também tem uma noção sobre isso. A única coisa que eu penso, e eu ouvi muitas críticas referentes a isso nas últimas horas, é sobre a política de contratações do Palmeiras. O Palmeiras tem contratado um perfil de atleta, ou seja, jovem, com poder de revenda e que tenha fome. O Palmeiras não é o Flamengo que contrata jogadores experientes, medalhões. O Palmeiras faz poucas contratações nesse sentido. Acho que o único que a gente possa entender dessa forma é o Felipe Anderson. Então, o Sousa é jovem, Facundo Torres é jovem, Vitor Roque é jovem, Maurício é jovem, e por aí vai. Então, é uma política de contratações. O Palmeiras gasta mais de 500 milhões de reais e não entrega dentro de campo. É um fato. Joga menos do que pode. Agora, essa política de contratações não começou agora. Eu sei que a torcida exige jogadores que possam decidir partidas, medalhões, jogadores prontos. Mas eu vou fazer um questionamento aqui, tá? O Gustavo Gomes de hoje era o Gustavo Gomes antes da chegada do Abel? O Veiga de hoje era o Veiga antes da chegada do Abel? Cara, muitos desses jogadores que fizeram sucesso e foram vitoriosos são frutos do Abel Ferreira. Então, o que a diretoria está apostando? Se ele conseguiu montar um time naquela oportunidade, por que agora, escolhendo as peças mais jovens, ele não possa montar um time novo e competitivo? Então, o Palmeiras não tem um Memphis, o Palmeiras não tem um Garro, o Palmeiras não tem um Samuel Lino, o Palmeiras tem o Vitor Roque. Onde você quer chegar, Ivan? Aliás... Não. O que eu quero dizer é o seguinte, se você olhar para tudo que foi feito até aqui, tem coerência, porra. O Palmeiras tem o Vitor Roque, Desculpa, falei um palavrão. O Palmeiras tem Vitor Roque, mas de repente ele tira o melhor jogador em campo ontem. Tá errado, tá errado. Isso não se discute, você tá perfeito. É absolutamente Você tá discutindo. Eu só acho que o planejamento não é uma surpresa, porque esse tipo de planejamento começou vitorioso nas mãos do Abel. É só isso que eu quero colocar. Agora, o que eu acho que vale para vocês é o seguinte, o Abel ainda tem repertório técnico para continuar à frente desse projeto? Eu acredito que tenha, mas é uma resposta que a gente só vai ter no fim da temporada. Acho que é muito cedo para a gente cravar qualquer coisa com relação ao Palmeiras. Até porque eu vou voltar um pouquinho no tempo, Kaká. Voltamos a 2021. O Palmeiras de 2020 para 2021 foi campeão da Copa Libertadores da América e foi campeão da Copa do Brasil sob o comando de Abel Ferreira, uma largada espetacular de trabalho. Depois disso, até por ter conquistado 2 Copas, o Palmeiras disputou a Supercopa do Brasil, o Palmeiras disputou o Campeonato Paulista, o Palmeiras disputou a Recopa Sul-Americana e o Palmeiras disputou a Copa do Brasil do ano seguinte. Foi eliminado nas 3 competições ou então não conquistou o título. Não conquistou o título da Recopa e também não conquistou o título da Supercopa. Se a gente for olhar os programas que eram feitos naquela época, os questionamentos eram mais ou menos os mesmos de agora. O trabalho do Abel já se esgotou. O Abel não tem capacidade. A largada foi ótima, mas agora o Palmeiras já precisa trocar. Tudo mudou de figura porque em Montevidéu o Palmeiras superou o Flamengo na decisão da Libertadores e acabou o campeão da Libertadores de 2021. Então foi passada uma borracha em tudo isso. Faz parte do processo de reformulação pelo qual o Palmeiras tem passado e que o Ivan salientou. Mas por que lá atrás o Palmeiras conseguiu ser campeão logo de cara com o Abel em 2020? Se você for olhar para a base do time
campeão da Libertadores no primeiro ano, vários jogadores foram contratados na gestão Alexandre Matos, profissional que deixou o Palmeiras em 2019. Então, tinha deixado o time lá atrás, a base já estava consolidada. Ele chegou para dar uma cara àquele plantel que já se conhecia muito bem. Agora, dos 11 jogadores que entraram em campo como titulares do Palmeiras na noite de ontem diante do Corinthians, 5 não faziam parte do grupo do Palmeiras na temporada passada. E alguns outros estão ainda de fora. Poderia aumentar ainda mais essa lista. Então, é um time que passa por um processo de reformulação. A torcida do Palmeiras se acostumou, para mim, mal durante os últimos anos. De que você, campeonato sim, campeonato não, você vai ser campeão. Mas não é um padrão, nem na história do Palmeiras. É um período em que o Palmeiras foi muito campeão num curto espaço de tempo, que não é comum na história do clube. Mérito desse cara, que ontem foi hostilizado no Allianz Parque. Muito bem. Eu estou louco para ouvir o Bernardo, que quando ele fica muito quieto assim, porque ele tem alguma coisa muito importante para dizer. Só que antes é o seguinte, todo mundo sabe que o Abel conquistou até aqui 10 títulos pelo Palmeiras, né? Dos 10 títulos... o Bernardo lá. Não, eu tô quietinho, não posso falar, então... Não, você pode falar e eu quero te ouvir muito. Todo mundo falou. Não, mas eu quero te ouvir, calma. O Abel conquistou 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 3 Paulistas, aí tem Supercopa, Recopa, enfim, 10 títulos. Mas perdeu também. Perdeu e foi eliminado. E nós vamos colocar uma tela com 16 derrotas / eliminações ao longo desse tempo aqui. Começa durante a pandemia, em 2020, para o Tigres, no Mundial, na semifinal do Mundial. Aí, seguindo a linha ali em cima, da esquerda para a direita, para o Flamengo em 2021, na Supercopa do Brasil. No mesmo ano, para o Defensa e Justiça, na Recopa Sul-Americana. No mesmo ano, para o São Paulo, na final do Paulistão. 2021 também, Copa do Brasil, terceira fase, eliminado pelo CRB. 2021, Mundial, final, perdeu para o Chelsea. A única coisa é que esse jogo foi disputado em 2022, Sim. mas ele é o Campeonato Mundial. Perfeito. Tudo por causa da pandemia, aquela coisa toda embolou o calendário todo. Em 2022, eliminado pelo São Paulo, Copa do Brasil. 2022, Atlético Paranaense, Libertadores semifinal, foi eliminado também. 2023, nas quartas de final, perdeu para o São Paulo, Copa do Brasil. 2023, Copa Libertadores, semifinal, perdeu para o Boca, foi eliminado. 2024, Supercopa do Brasil, perdeu para o São Paulo. 2024 também, Copa do Brasil, oitavas, perdeu para o Flamengo. Na última linha, 2024, Botafogo, Libertadores nas oitavas, foi eliminado pelo time carioca. Perdeu o Paulistão em 2025 para o Corinthians, esse ano aqui. Copa do Mundo de Clubes, eliminado pelo Chelsea nas quartas de final. E agora eliminado pelo Corinthians nas oitavas. Antes do Bernardo, eu quero ouvir o Anderson Barros, que garante a permanência dele até 2027. Roda aí. Na nossa própria roda final agora, nós dissemos, precisamos ganhar, precisamos voltar a vencer, precisamos voltar a jogar bem e nós sabemos qual é o caminho. Só que às vezes essa situação ela não vem de uma forma tão imediata, né? Então a gente precisa acreditar naquilo que nós estamos fazendo. O Abel, sim, é um treinador que nós pretendemos renovar, nós queremos renovar, queremos que o Abel esteja até 31 de dezembro de 2027. Quando a gente fala isso, é por um ciclo que se encerra, né? Quando termina o ciclo da senhora presidente. E se o Abel entender e quiser, e ele já disse para nós que tem essa vontade, o Abel vai continuar esse processo conosco. Eu insisto com a pergunta, o Abel ainda tem repertório técnico para continuar à frente desse projeto? Como diria o grande narrador Joseval Peixoto, Bernardo Ramos, eu quero ouvi-lo. O Vanderlei Nogueira fala, né? Joseval, antes dele, Antes dele. Grande Vanderlei Nogueira. Só para eu entender aqui, Léo, a sua observação e aí para formular o meu pensamento aqui. Quando você fala do maior técnico da história do Palmeiras, é fato que ele é o maior vencedor como técnico. São 10 títulos. Mas você está falando melhor também? Sim. Sim, acho que pelos títulos conquistados, o que desempenhou mais na história do Palmeiras... Não, eu tô falando em repertório, qualidade de jogo. Eu não vi todos, Bernardo. Eu não posso avaliar todos que eu não vi. Mas dos que eu vi,
Não, Os que eu tenho. Eu acho que faz sentido dos que você viu. Para mim, ele é o maior técnico da história não do Palmeiras. nos Não esqueçamos. necessariamente ele é o melhor. Então, Não existe nos uma esqueçamos. diferença entre maior Ele e é melhor. o maior técnico Não da nos história do esqueçamos, Oswaldo Brandão, Vanderlei Luxemburgo, Fico Nunes, pô. Filipe Nunes, Filipão, a gente tem que colocar tudo dentro do caldeirão. Pra mim, o que eu vi, o melhor foi o Vanderlei Luxemburgo. Disparado. Disparado. Hoje, não é mais técnico, mas... O Luxemburgo foi um monstro. O Luxemburgo foi o melhor técnico do Brasil durante muito tempo. Durante muito tempo. De fato. Ele se enrolou quando foi para a seleção brasileira, mas o time, ele não armou só um time do Palmeiras. Ele teve aquele time de 93 e 94. O time de 93 é campeão com um Tonhão na zaga. Símbolo de raça e tal. Da Parmalat, né? Do projeto Parmalat. Exato. E aí, em 96, ele reformula o time para 96. E o Palmeiras faz, monta para mim um dos melhores times que eu vi no Brasil, na história do futebol brasileiro. Então, e lá para trás tem as academias. Não, né? Filipe Nunes, as duas primeiras academias, né? Sobre o Abel é o seguinte, a gente mostrou uma tela aí sobre as eliminações, né, os reveses do Abel Ferreira à frente do Palmeiras. Foram 8 só no Allianz Parque. Tudo começa com aquele vexame histórico, que foi a derrota para o CRB nos pênaltis, né, pela Copa do Brasil de 21, correto? E aí já são 8. Eu não estou colocando nessa conta a derrota no Campeonato Brasileiro de pontos corridos no ano passado, na reta final, quase na linha de chegada, quando o Palmeiras tinha a faca e o queijo na mão para ser tricampeão brasileiro e perdeu para o Botafogo. Então a gente pode botar 9, vai, nessa conta. Não era um mata-mata, mas era um jogo decisivo. A sensação foi. Era a decisão do Campeonato Exato. Brasileiro com o Palmeiras jogando pelo empate em casa. Perfeito. Né? Aí é o seguinte, o Abel, acho que nem no início, mas por um bom tempo, fez um trabalho espetacular no Palmeiras. Isso é inegável. Né? E montando os times de forma diferente. Ele chega para apagar incêndio. Ele foi bombeiro. Né? Ele chegou em outubro e foi campeão da Libertadores em 30 de janeiro. Né? Então ali ele montou um time que jogava feio. Tem um pequeno legado deixado pelo Cebola, que assumiu por 5 jogos, entregou um time melhor do que aquele do Luxemburgo. Mas, de fato, o Abel se adaptou àquela condição, àquela circunstância, né? Ganha a Copa do Brasil, era um time melhor do que o do Grêmio, evidentemente. E aí, em 21, tem esse vexame da Copa do Brasil aí. Mas foi o que o Léo falou, cara. Você ganha uma Libertadores em Montevidéu do Flamengo, da forma como ganhou, você fica grandão, né? Em 22, para mim, é a melhor versão do Palmeiras do Abel. Concordo. 22, tá? Embora não tenha conquistado o brasileiro, a Libertadores. Mas Foi... ali Uma dessas eliminações às quais eu me referi foi para o Atlético Paranaense do Allianz Parque. Mas é uma eliminação que tem o Murilo expulso também. Não que deixa de ser uma eliminação. Não, mas condiciona muito o que foi o jogo. O Palmeiras era melhor naquele dia. Era. Aí a expulsão do Murilo faz o jogo mudar de rota, digamos assim. Sim, mas foi um erro do Murilo. Sim, foi. Não, a expulsão é intencionável. É. Mas ela condiciona ao que foi o resto do jogo. Em 2023, o Palmeiras teve uma grande capacidade de reação. Não foi o Botafogo só que perdeu aquele campeonato. Perdeu muito o campeonato. O Palmeiras foi campeão, gente. Né? Como o Hendrick botando o jogo que era a decisão daquele campeonato brasileiro no bolso. Né? De 2024 para cá, eu questiono sim o trabalho do Abel. E acho que ele pode ser vaiado, tá tudo da minha parte, torcedor. Agora, 2023 tem um detalhe, né, Berna? Em determinado momento, o Abel, ele reconheceu que o Botafogo seria o campeão. Não, mas é como se tivesse entregado o Abel, jogado a toalha. O Kaká. O que não se esperava era que o Botafogo fosse sucumbir, fosse cair. Desmoronou. Mas o Abel, assim, eu não dou muita importância ao que o Abel fala nas coletivas, honestamente. Se for para discutir futebol, beleza, vamos nessa. Mas essas retóricas, para não falar outra coisa, para mim são evasivas, vazias. Ele é sofista, eu já falei aqui. Sofista. Ele usa sofismo. São platitudes. E aí ele fala uma coisa polêmica dessa, o que a gente vai discutir? O abandono dele na coletiva. A grosseria dele com repórteres, falta de educação e tal. Tudo isso é verdade. Mas é uma cortina de fumaça. Para sair pelo outro lado e ninguém perceber. Ontem eu fiquei surpreso com a atitude dele no pós-jogo, porque ele abaixou a cabeça e teve que humildemente reconhecer tudo que se passou ali naquele cenário muito conturbado. Eu fiquei esperando até o final para ouvir o Abel, falei, eu quero ver como é que ele vai retrucar a torcida, porque retrucar jornalista é fácil.
Você dá coice em jornalista, é tranquilo. Esse ele Mas- faz mas- ali. Agora, e diante da torcida, que metade está contra, metade está a favor? Mas essa resposta ainda vem. Se ele conseguir a volta por cima, essa resposta vem com juros e correção monetária. Exato. E é do jogo. Vários E é do técnicos jogo. foram. O Luxemburgo era assim, o Tele Santana era assim, o Filipão era assim, todos. O cara quando perde, meu camarada, ele fica pianinho, submarino. Como é que é o nome daquilo? Periscópio? Não. Periscópio. Lá em cima. Periscópio, é. Quando ele ganha, vem grandão. Tem gente até que bate palma literalmente na coletiva, que é bizarro. Jornalista. Bate palma. Você já viu isso? Então, assim, ele vai dar a volta. Se ele der a volta por cima, aguenta. Aguenta porque o bicho vai se soltar, tá? Vai sair da casinha, mais uma vez, tá? Mas a questão é, de 2004 a 2005, é questionável sim o trabalho do Abel. O que não significa tem que demitir essa coisa toda. Eu conversava com vocês fora do ar aqui. Eu, Bernardo, como jornalista, não me sinto à vontade para pedir cabeça de técnico, por pior que seja o trabalho. A gente critica. Eu sou um crítico, sim, do trabalho do Abel agora. Não é de hoje. A última taça levantada pelo Abel, e aí entra na linha do que o Léo falou, de se acostumar mal, foi conquistada no dia 7 de abril de 2024, Campeonato Paulista. O Palmeiras foi tricampeão paulista, né? Aí o Palmeiras fica mais de um ano sem ganhar, os caras... Que é o que eu falava sobre a torcida do Flamengo de 2019. Tem gente que começou a torcer mesmo pro Palmeiras, mesmo não, né? Torcedor de ocasião, agora por causa do Abel, cara. Aí o cara vai ao estádio porque é caro pra cacete você ir pro estádio, né? Senta ali no Oeste, que é aquele setor dos ingressos mais altos, de valores mais altos, e fica vendo celular, tal, não sei o quê. Tá tudo bem, o cara pagou. Mas ele vai ser o cúmulo do torcedor bipolar. Ele acha que vai receber um vale-vitória quando ele compra o ingresso. Entendeu? Fala, pô, Abel, Palmeiras, ganhou Montevidéu em cima do Flamengo. Comprei o ingresso, veio um vale-vitória junto. Se não ganhar, eu vou descer a ripa. Torcedor é extremamente bipolar, já falamos sobre isso na segunda-feira. E o palmeirense é bipolar ao cubo.